professora Mônica Destre Duarte, professor Luiz Braulio Farias Benites, de modo muito especial a nossa convidada, que hoje compartilha uma experiência ímpar da sua vida acadêmica, que é a Maria Eduarda Larro Vidal, e também de modo muito carinhoso e especial, cumprimento cada acadêmico, cada acadêmica que aqui hoje está conosco. Então sejam todos muito bem-vindos ao evento Viver o Mundo, a experiência do intercâmbio acadêmico. É com grande satisfação que recebemos vocês para esse momento de partilha, aprendizado e inspiração, pensados especialmente para os estudantes que desejam ampliar horizontes por meio da vivência acadêmica internacional. O intercâmbio acadêmico representa muito mais do que estudar em outro país. Trata-se de uma oportunidade de crescimento pessoal, cultural e profissional. Possibilita o contato com novas realidades, diferentes métodos de ensino, outros idiomas e distintas formas de ver o mundo. No encontro de hoje, teremos a alegria de ouvir a acadêmica Maria Eduarda Larro Vidal, que compartilhará a sua experiência do intercâmbio em Malta, relatando desafios, aprendizados, descobertas e oportunidades proporcionadas por essa vivência internacional. A proposta desse evento é justamente aproximar os estudantes dessa possibilidade, tornando mais concreta a experiência da mobilidade acadêmica e incentivando aqueles que sonham em viver essa jornada. Nesse momento, registramos e agradecemos a presença de todos, de modo muito especial a Maria. Registramos também nosso agradecimento ao reitor da Universidade do Vale do Itajaí, professor Dr. Rogério Correia, ao diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, professor Dr. Alceu de Oliveira Pinto Júnior, e ao coordenador do curso de Direito da Univale Balneário Camboriú, professor Dr. Newton César Pilau, bem como a gerência de internacionalização da Univale na pessoa da professora Camila Monteiro Santos, pelo apoio e incentivo a iniciativas que ampliam a formação acadêmica, cultural e profissional dos nossos estudantes. Para dar início a esse bate-papo, que é informal, é uma conversa, passamos a condução de um passo a passo, primeiro apresentando a nossa convidada. Quem é a Maria Eduarda Larro Vidal? A Maria é acadêmica hoje do terceiro período, matutino, né, Maria? Matutino. Ela viveu a experiência do intercâmbio acadêmico em Malta, vem compartilhar conosco aspectos culturais e pessoais dessa trajetória, mas além de acadêmica, ela foi competidora de natação, competição nacional, inclusive, né, Maria? Depois ela vai compartilhar conosco um pouquinho dessa vivência e o que a competição em jogos auxilia na formação das habilidades do profissional do direito. Participou, inclusive, no evento esportivo da Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí e sempre teve o sonho de viajar para o exterior, ou melhor, não somente conhecer outro país, mas viver a experiência de estudar e viver a cultura além das fronteiras do Brasil. Fluente em inglês, vai compartilhar conosco a experiência do intercâmbio e sua fala certamente contribuirá para esclarecer dúvidas, inspirar escolhas e mostrar a partir de uma experiência real como a mobilidade acadêmica pode transformar a formação universitária e a visão de mundo do estudante. Seja muito bem-vinda, Maria Eduarda. É uma alegria contar com sua presença. Gostaria de primeiro te ouvir, te apresentar, né, quem é a Maria para os acadêmicos? Bom dia, eu sou a Maria, eu tenho 19 anos, eu estudo Direito faz 1 ano e meio e eu estudo aqui pela questão que meu pai foi aluno aqui, ele formou com a maioria dos professores que estão aqui, inclusive aluno da Patrícia, e eu escolhi a área do Direito por questões que abrem portas e meu sonho é ser delegada só que no FBI dos Estados Unidos. Então, não penso em ficar no Brasil e muito menos expandir a delegacia do Brasil. Eu era atleta de natação desde 1 ano e pouquinho, comecei aos 2. Meu pai sempre me levava junto, então era a pessoa que me acompanhou durante 18 anos no esporte. E depois disso, eu infelizmente tive que parar por questões pessoais, porque faculdade, trabalho, não ia conciliar, porque são mais de 5 horas treinando por dia.
E daí, infelizmente, agora eu foquei somente na educação e no meu futuro, que é o que vai mudar a minha vida e a vida dos meus pais a princípio. Perfeito. E por que Malta, Maria? Teve outras opções antes de Malta? Tu já conhecia outros países? Por que o intercâmbio em Malta? Na verdade, Malta nunca foi uma opção. Eu ia para a Austrália, só que daí, por motivos pessoais, 10 dias antes o visto foi negado, porque eu não tinha formação acadêmica de graduação. Então a gente teve que mudar todos os planos. E aí meu pai começou a pesquisar e foi vendo que Malta era muito parecido com o Brasil, Balneário Camboriú. Quem não conhece, Malta é um país na Europa, perto ali de Valletta, é uma ilha, e são poucas pessoas que residem. Geralmente são malteses que falam a língua maltesa e inglês. E aí acabou que meu pai falou, vai pra Malta, fica 6 meses, tu consegue fazer a faculdade sem ter que trancar, e lá tu vai conseguir trabalhar, conhecer novas culturas e estudar o inglês, que era a meta desde o início. Quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses. Nesse tempo, então, manteve o vínculo institucional? Fez as matérias? Não consegui fazer todas, tanto que eu me separei das minhas amigas que estão aqui na frente. Aí agora eu estou tentando pegar a matéria do segundo, quinto período, meio bagunçado. Mas eu consegui manter 3 matérias que era digital. E Malta atendeu as tuas expectativas? Supriu? Foi melhor? Foi pior? Como é que foi? Eu achava que ia ser pior, que eu não ia conseguir lidar com tudo. Porque eu sempre fui muito chegada aos meus pais, então eu nunca tinha ficado mais de um mês fora, longe de casa. E a ideia era eles irem comigo no início. Só que daí não deu, aí eles falaram que ia depois. E eu tive que seguir em frente e ir. Só que foi uma viagem que me fez amadurecer psicologicamente, pessoalmente, amadurecer em relação aos meus pais, saber lidar sem eles estarem do lado, sem ter o apoio deles presencial. Mas foi algo que mudou completamente a cabeça, é algo que mudou muito. Perfeito. E o primeiro impacto, quando você chegou em Malta, o que mais chamou a atenção? Foi tranquilo? Como é que foi o primeiro dia, assim? A experiência de chegar no aeroporto, tinha alguém te esperando? Não, foi uma descoberta? Na verdade tinha, que eu fui com a Egali, né? Aí a Egali tinha uma galera lá esperando, tudo. Mas foi um choque, assim, de pensar que eu tô 20 horas longe do pai e da mãe e ter que chegar a falar uma língua que a gente não... Eu lidava com a língua, só que não é a nossa língua matina, né? Então a gente nunca sabe o que a gente vai estar falando, se a pessoa vai saber te respeitar. E tu vai ter que saber se dar o valor, tu vai ter que saber lidar com as pessoas em outra língua. Então é meio puxado mesmo. Malta tem, como tu falasse, então, o maltês e o inglês. E o inglês. É uma mistura do árabe com o inglês. E o italiano, né? Um pouco de mistura. A grafia também bem diferente. Totalmente diferente, você não entende nada assim que você vai ler. E se a gente fosse colocar um paralelo entre Malta e o Brasil, falasse que lembra Balneário, realmente tu teve essa experiência de conectar Balneário a Malta ou não? Não. Por fotos parecia que era muito parecido tudo, só que você chega em Malta, são ilhas muito mais belas que Balneário Camboriú, a paisagem é totalmente diferente. E a lidação que as pessoas têm com o povo estrangeiro é muito diferente do que o brasileiro tem com o povo estrangeiro. Por quê? O que é diferente? Respeito, vamos dizer. Lá as mulheres são muito mais valorizadas e respeitadas do que no Brasil. Elas sabem se colocar. No Brasil a gente também sabe se colocar, só que muitos homens não sabem respeitar ou valorizar. E na Europa você percebe o respeito que a mulher tem e o poder que ela tem. Elas são muito superiores aos homens. E a rotina acadêmica, que não tivesse o vínculo, quantas horas de fuso? Eram 5 horas de fuso. 5 horas. Como é que era a organização de estudo? No início era difícil, mas aí a gente acordava, todo mundo ia para a escola, geralmente. Então era 8 da manhã na escola, voltava ali pelas 11 da manhã. Almoçava, a galera geralmente saía para conhecer a cidade. E aí de noite eu pegava e fazia a faculdade. Daí tinha que fazer prova, assistir as aulas. Daí tinha mais um tempo para fazer. Perfeito. E nesse tempo que tu esteve lá, tu fez curso também? Não. Não, só trabalhei mesmo. Mas sem receber nada, sem troca. Voluntário. E dos teus colegas que estudaram lá, eles comentavam da metodologia, se era similar à nossa? Era uma questão diferente. Amigos estavam fazendo faculdade lá na própria Malta.
E daí tinha um que fazia direito, era bem diferente, assim, a metodologia. Só que eles não tinham a opção de fazer AD, então se eles quisessem viajar, eles teriam que trancar totalmente. Então a Univale foi algo que tipo, abriu portas para tu poder fazer uma faculdade fora sem ter que trancar nada. Então tu pode fazer um intercâmbio e manter a faculdade, sem ter necessidade de vou ter que parar, será que eu vou, será que eu não vou? Só entra de cabeça e vai. Malta é um país que foi colônia inglesa, Foi. Né? Até 64, por isso em inglês. Depois, em 74, houve a institucionalização da República. E Maria, lá é como law, civil law, é um misto? Chegou a identificar se o direito deles é mais pautado em costumes, jurisprudência, ou ele é pautado na lei? Na lei. Na lei. Na lei. Similar ao nosso, então. Sim. E tu conheceste pessoas de outras nacionalidades, então Foi. também. Nosso ciclo era 33 pessoas praticamente, mas tinha árabe, tinha malteses, tinha franceses, italianos, então tipo, tu aprendia um pouco de cada língua, mas não mantinha um costume porque não ficava falando sempre, era geralmente o inglês. Mas tu aprendia várias palavras assim, de outras línguas e você via a diferença e culturas deles também que eles nos passavam, que era bem diferente. E o intercâmbio, no teu olhar, ele ajudou no desenvolvimento da tua autonomia, na tua confiança, ou tu já era bem autônoma? Na verdade, uma coisa que é engraçada, eu não era nada autônoma. Tudo dependia do pai e da mãe. Eu chegava e falava, pai, vai no médico comigo, pai, vai não sei aonde, não sabia fazer nada. Se eu sabia, a gente sabe. Mas ficava com aquele receio de falar, de ter vergonha. Então foi algo que incentivou meus pais de mandar eu para fora para eu aprender a lidar sem eles. Então eu tinha que começar a resolver as coisas e aprender a entrar de cabeça e ser mais forte do que eu mesmo imaginava. Eu não confiava em mim mesma, assim, no meu potencial. E mesmo longe tinha o Pilau que estava ali auxiliando, dando apoio, e meu pai e minha mãe que não deixavam de desistir, porque senão eu voltava em 2 meses e estava no Brasil de volta. Nesse tempo de experiência em Malta, teve algo que marcou diferente? Fazer o voluntariado, que eu passava tardes cuidando dos idosos na casa do asilo, e para isso não recebia nada, então eu tinha que estar falando inglês, conversando, ouvindo histórias de pessoas mais velhas, de 80, 70 anos, e eles falavam inglês misturado com maltês, então tipo, era bem difícil, mas era algo que muda a cabeça, que tu começa a ouvir histórias de pessoas mais velhas, que realmente vai te acrescentar na vida. Então vai acrescentando conhecimento, aprendizado e a cabeça muda. Perfeito. Que habilidades ou competências você acredita que desenvolveu, né? Além da autonomia, com essa vivência internacional? Disciplina, autoconfiança e você confiar sempre na fé de Deus e seguir de cabeça erguida. Porque vai ter obstáculos, vai ter medos, você vai querer desistir porque vai começar a ficar difícil. E a questão é erguer a cabeça e confiar em si mesmo, no teu potencial e no teu aprendizado. E o fato de você falar o inglês de modo fluente foi uma porta aberta, então, para essa experiência. Tem gente que chegava lá e não falava inglês, aí era mais complicado, só que eu desde pequenininha, meu pai mandava para fora. Não, você vai estudar. Enquanto eles passeavam, eu ficava o dia inteiro estudando, desde os 4, 3 anos nos Estados Unidos, e voltava para o Brasil, porque falava português de novo, depois voltava de novo para fora. Então, tipo, minha mãe é professora de inglês, então sempre teve convívio com o inglês, mas eles queriam mais certificado para contabilizar isso e o aprendizado pelo intercâmbio. E agora o próximo idioma? Espanhol. Que conselhos você daria para estudantes que sonham em fazer um intercâmbio e ainda tem dúvidas, tem receios? Diria para não ter o receio, porque a gente vai ter o receio no início, porque é uma viagem, experiência própria de você estar indo embora e achar que você não vai acabar voltando para tua rotina. Então seria não ter receio, porque vai ter pessoas apoiando, principalmente pai e mãe, quem tem os pais presentes, quem não tem deve ter avô, autoconfiança em si mesmo. Então você vai confiar em si mesmo e vai acabar indo. Porque se tu não se permitir isso, tu pode bloquear a tua vida o resto da vida e tu vai se sentir uma culpa absurda de não ter tido a oportunidade ou não ter aproveitado a oportunidade que teve.
E nesse período, tu conheceu outros locais, outros países, outras cidades? Quando eu estava em Malta ou durante a vida? Em Malta. Não, fiquei só em Malta. O foco era só estudar, né? Não era tão viajar. Então, era aquela quantia que levou e o pai e a mãe estavam apoiando no estudo. Então, era só estudar. Certo. E nessa preparação, quais cuidados, planejamentos, atitudes são importantes para que a gente aproveite bem a oportunidade do intercâmbio? De fazer ou de estar lá? De fazer, de estar, importante. O que a gente pode planejar para que a experiência seja melhor? Se faz faculdade, é entrar em contato com a faculdade, ver se há possibilidade de manter uma faculdade à distância. Porque se não conseguir, aí complica um pouco, porque daí você vai acabar perdendo tempo na sua faculdade, ou dependendo do ponto de vista da pessoa. Mas eu diria que é ter o contato com alguém que já esteve e pode lhe auxiliar em como fazer, ou entrar com uma agência e aprender e já ter uma base na língua que vai ser falada. Antes de pedir para te resumir, né, esse talk, a gente direciona com perguntas, mas de modo nenhum só eu pergunto. Os professores perguntam e todos aqui presentes podem, devem perguntar. Eu acredito que tenham curiosidade de vivência dessa experiência. Todos nós aqui passamos, eu não foi intercâmbio, eu tive um período de vivência em Portugal. E acabei indo para a Espanha, acabei indo para a Itália, para a França, para outros países também, na época do doutorado. Também foi uma experiência de 6 meses. Também na época do doutorado fazia pela Univale e fiquei em Braga, que é no norte de Portugal. Então a experiência de viver fora, ela amplia o olhar para o direito. Quem estudou comigo ali no primeiro período sabe que para mim direito é cultura. E não tem como identificar, por mais similar que seja um país a outro, que estejamos falando de um sistema jurídico muito similar. Então são bem diferentes. Nós no Brasil viemos das ordenações portuguesas e temos ainda algumas normas que vêm dali, tem toda a influência portuguesa. Mas mesmo assim, nós temos algo muito diferente. Por exemplo, em Portugal, as pessoas não fazem estágio durante a faculdade. E todo mundo me perguntava como é que funcionava o acadêmico que só faria ou teria experiência profissional depois que concluísse a graduação. O pessoal tinha muita curiosidade quanto a isso. E aí eu gostaria de ouvir também a professora Mônica, que viveu em que país próprio? Na Espanha, em Madrid. Madrid. Bom dia. Todo mundo conhece a prof. Mônica, né? Sim. Até eu perguntar primeiro para a Maria, né? Porque eu sempre tive também vontade de fazer intercâmbio, desde novinha, assim. Primeiro eu queria fazer, assim, aquele high school, né? Não tive oportunidade, né? Meus pais não tinham condição na época também. Depois, durante a faculdade, também queria fazer, não tive oportunidade. Mas eu sempre quis, assim, fazer, né? O intercâmbio. Maria, contigo também foi assim? Tu sempre quis morar fora? A minha ideia era fazer o high school, fazer fora. Lá não tinha como. Era um gasto absurdo. Então, minhas amigas começaram a ir para intercâmbio. Meu pai falava, não vai, não sei o quê, é muito tempo. E daí, com o tempo, o pai foi vendo que era algo que abriria minha cabeça e portas. Então, daí, terminei o 3º ano, meu pai falou, agora você vai para fora. Na hora foi um baque, realmente, porque eu jamais imaginaria ficar um tempo longe. Mas foi algo que, tipo assim, desde pequena eu queria. Sempre quis, né? Mas eu nunca desisti. E daí eu consegui morar fora na época do doutorado também, assim, com a professora Patrícia, né? É uma outra época, que ele já estava numa fase mais adulta da vida, né? Mas também é uma experiência, assim, ímpar, como a professora colocou, né? Fiquei 7 meses, morei na Espanha, morei em Madrid, dei aula lá, tive a oportunidade de dar aula lá na Carlos III, fui recebida como professora visitante, então é um pouquinho diferente quando é mais jovem, mas a experiência, assim, fora da academia, né, a vivência de estar num outro país, conhecer uma outra cultura, um outro idioma, porque é diferente você sair na rua e não escutar o português, né? Então, todo dia, eu fiquei 7 meses lá, escutando, assim, no começo, então, um pouquinho de aflição, depois vai acostumando. E a gente se acostuma com tudo, né? E é muito, assim, enriquecedor, realmente, essa experiência de você conviver num outro lugar que não é o teu país, né? Fazer novas amizades,
Então, desde o momento assim, que vai buscar uma moradia, pesquisar os bairros, pesquisar sobre a cidade, tudo isso faz parte também, né? Então, vale muito a pena. A minha irmã estudou aqui na Univale também, em Grécia, e ela fez um intercâmbio para Portugal pela Univale, aqui pelo setor, né, de intercâmbios aí de Itajaí. Então ela estudou em Coimbra e ela fez disciplinas lá na faculdade de Coimbra, um convênio que a Univale tem, e ela validou aqui as disciplinas. Então ela fez um pouquinho de constitucional lá, ela fez direito internacional, aí fez também disciplina de idioma, validou aqui como horas, né? Então é muito interessante, assim, né? Quem conseguir fazer durante a vida acadêmica, excelente, e quem, né, tem um sonho assim, não conseguir fazer agora, né, não desista, porque ele é o meu exemplo, não desista que mais para frente também terão outras oportunidades, né, também. Mas é muito interessante se organizar bem certinho, né, dá certo, assim, consegue. Professor Walter, teve também uma experiência na Itália, né? Não, Valência. Na Espanha. Na Espanha. Antes eu queria fazer uma pergunta para a Duda, chamar de Duda porque é o nome da minha filha, tem Eduardo. Então, assim, eu acho que dois desafios que os alunos de graduação têm e duas preocupações. Primeiro, qual foi o custo mensal que tu teve lá? Tu sabe mais ou menos quanto tu gastava por mês lá? Então, na verdade, tipo assim, primeiro mês eu tinha, tipo assim, 1.000 euros na mão. Certo. O que consta R$7.500 por mês. Certo. Isso, dependendo do que você gastava, dava um mês cravado, um mês e uma semana. Tu tinha onde ficar? Tinha. Pagava para ficar? Pagava. E a segunda, essa é a primeira dificuldade, que é a questão econômica, né? Quanto que vai dar por mês? Então, em torno de R$10.000, mais ou menos, eu acho que vive tranquilamente fora do Brasil. E a segunda questão, como é que era a tua interação com os professores? Porque esse é o grande medo que a gente tem quando sai. Eu nunca saí do Brasil, foi a primeira vez que eu saí, quando eu fui para a Espanha. Como que seria a minha comunicação com os professores de lá e qual seria a metodologia? Só que o nosso nível é um pouco diferente. O da graduação já é uma outra relação. Como que era a tua comunicação com os professores, haja vista que a língua era outra? Tu tinha interação com os professores nas disciplinas? Pra mim era tranquilo. Mas tu conversava com os professores, fazia perguntas? Sim, tranquilo. E a avaliação, como é que era? Era prova, né? Só como era um curso mais especializado para o inglês, então tinha inglês acadêmico e inglês tradicional. Aí tinha as provas, só que a prova era geralmente 100 questões em inglês e você tinha 1 hora para resolver. E a metodologia do estudo era mais autodidata, tu que buscava através dos livros, ou tinha uma interação como a gente tem aqui, que a gente praticamente bota os alunos embaixo do sovaco, se fosse, eu vou botar um galo, né? Daí bota os pintinhos tudo embaixo do sovaco, tu entrega material, tu entrega livro, tu entrega a apostila, tu pega na mãozinha, né? Como é que era lá? Na verdade lá era cada um por si. Porque a maioria já era adulta. Então a maioria tinha 30, 25 e tiveram oportunidade, foram. Então geralmente os professores chegavam, começavam a falar, se tu estava ouvindo ou não, o problema era literalmente seu. E começavam a falar, tacavam conteúdo na tua cabeça. E passava 2 semanas, tu tinha que fazer a prova para subir de nível do curso. Porque são 6 cursos que você tem desde o início. Aí dependendo do tempo que você fica, você pode sair com certificado nacional, que daí é o C2. Aí você conseguindo, você sai tranquilamente, mas a metodologia é bem diferente. Eu digo assim o seguinte, meu irmão quando fez o curso na Itália, os professores praticamente assim se apresentavam na abertura do semestre, colocavam todos os livros que eles deveriam ter, né? E eles só entravam nos gabinetes quando tivessem dúvida para perguntar. Não sei se continua assim na Europa, né? Mas na Itália especificamente, quando o meu irmão estudou, ele dizia que era uma loucura, que as pessoas praticamente tinham que estudar sozinho. Só iam para o professor quando tivesse alguma dúvida no gabinete do professor. Não era uma aula assim, como nós temos, nessa interação que o professor fala. Nós somos muito falantes e pouco ouvintes. Então a gente é muito expositor. Então a relação, ela praticamente vai se dando assim com a experiência que o professor tem, verifica o nível dos alunos, conforme o nível dos alunos você vai conduzindo as suas aulas e mesmo assim,
falar para mim a disciplina aqui no Brasil em Direito Constitucional no primeiro período, que é muita teoria, muito concentrada, né? E depois quando a gente entra no código, na lei, porque o nosso sistema a principal fonte é a norma, mas a gente tem a possibilidade da jurisprudência, tem a possibilidade também das doutrinas, né, majoritárias, servindo-nos essa relação da compreensão do universo jurídico. E lá, nos outros países, quando eu estive na Espanha, em Valência, foi uma experiência muito, assim, surpreendente para mim, porque eu, além de ter um contato direto com as pessoas que estavam na estrutura administrativa da universidade pública lá em Valência, eles também, os professores, tinham um contato muito direto conosco. Só que a gente, como é um outro nível, a gente não tinha aula, não era aula. Nós fomos para pesquisar, nós éramos pesquisadores, então é uma outra relação. Agora, quando se faz um convênio em nível de graduação, aí vocês vão para ter disciplinas que vocês vão fazer lá e vão aproveitar aqui, vão trazer aquelas disciplinas para a nossa grade, para a nossa matriz curricular. Eu penso assim que duas coisas a gente tem que vencer. Eu era muito medroso, eu nunca tinha saído do Brasil, né? E depois que saí, vi que não é um bicho de sete aqueles fantasmas que a gente coloca assim, exatamente porque a gente é muito acomodado no Brasil, a gente é muito família, né? Então, como eu sou o último filho, tu é a filhinha do papai, eu era o filhinho dos papais também, né? Da mamãe e do papaizinho. Então, uma pessoa que vem como último é muito paparicado nessa relação. Então, a gente tenta preservar os filhos para não ter dor de cabeça, para não ter enfrentamento, para não ter problema, né? Então, quando a gente tem alguma busca dentro da sala de aula, parece que o professor é o maior bicho-papão inimigo. Lá a gente não tem essas preocupações. A preocupação é fazer a interação do processo do ensino acontecer. É falar a língua, não fluentemente, mas que eu possa me comunicar e ao mesmo tempo buscar na literatura aquilo que é necessário para a gente fazer um comparativo entre o direito do Brasil e o direito do país estrangeiro ao qual a gente está vislumbrando. Tive a oportunidade de, além de estar na Espanha, aí conheci Alicante, que é lindo, conheci o Balneário Camboriú, fui para Madrid, fui para Portugal, fui para Paris, fui para Roma, daí eu fiz um tour danado, que minha esposa foi para lá também, e a gente foi fazer aquela viagem. Ainda estava com um amigo meu que me ajudou bastante, porque se eu fosse sozinho, confesso que eu não faria a metade do que eu fiz, né? Então isso é muito importante. Duas questões. A questão financeira, se a gente vai ter fôlego para aguentar mensalmente o gasto, e a questão de como vai ser a nossa interação com a relação com os professores das disciplinas que nós vamos cursar no exterior. Mas vale a pena. É muito bom. Já o professor Luiz Braulio teve uma experiência diferente, né, prof? O prof não é brasileiro, ele é uruguaio. E hoje é brasileiro também, né, prof? Sou brasileiro. Como é a tua experiência sendo binacional ou doutor, nacionalidade? Como é que foi essa vinda para o Brasil? Muito bom dia a todos aí. Eu sou o professor Luiz Braulio e a minha naturalidade realmente é no estado de fronteira seca, né? Uma linha imaginária de milímetros que divide dois países. E por conta disso, sempre foi destino de muitos imigrantes, por diversos motivos, né? Então, na minha cidade, a colonização portuguesa, né? muita presença também de ameríndios, nativos daqui, desta terra, da América, espanhóis, que já foi território espanhol, português, foi espanhol, foi português, mas também uma forte colonização italiana, alemã, polaca, japonesa, ucraniana, russa, judaica e, olha que está faltando aqui, francesa, inglesa, né? E todos esses povos lá se misturam muito. E o interessante que eu me dei conta depois é que quando se vive numa linha de fronteira, é um confronto de culturas. Mas a parte mais interessante é que nesse confronto de culturas, na linha mesmo, se forma uma cultura diferenciada, que não é nem a A nem a B, e é extremamente acolhedora. E aí que vem a experiência. Morei no Uruguai também, estudei inglês, né? Morei em Montevidéu, e a experiência de fronteira traz uma outra característica.
que é a visão dos pais darem a oportunidade dos filhos enfrentarem a vida desde cedo, sem esse acolhimento, essa proteção, né? E isso sim é muito marcante, com a experiência de sair de casa com 17 anos, sozinho no mundo, sem aquele apoio, né? No máximo, assim, aquela pesquisa, né, com amigos familiares, informações para o destino e para onde se vai. E justamente por essas circunstâncias é que ficou impregnada em mim a importância da história. Nós somos produtos da história. No caso de Malta, especificamente, né, fica na pontinha da bota da Itália, um pouquinho para baixo, e foi originalmente disputada e colonizada pelas culturas mais antigas, mais 6.000 anos antes de Cristo, para se terem uma ideia, né? E os fenícios, os maiores comerciantes, originários de onde hoje é conhecido pelo Líbano, em confronto com os cartagineses, que só foram derrotados nas guerras púnicas depois de muitas tentativas pelos romanos. Enfim, e dali vem toda uma mescla de cultura grega, fenícia, egípcia, italiana, inglesa, foi parte do domínio imperial do inglês. E no direito também tem essa mesma perspectiva. Então eu faço essas colocações porque, principalmente na graduação, nós somos levados a enfrentar como se fosse continuidade de segundo grau, estudar para a prova e o resto é um tempo sem fim, né? E com essas culturas que eu tive contato, principalmente no Uruguai ali, né, mas com as culturas que eu falei para vocês, tem essa questão do individualismo, como a Maria Eduarda falou. As pessoas são levadas desde cedo a se adequarem ao mundo, né, se adaptarem e assumir responsabilidades. E no caso do estudo é muito claro. E em relação a isso, aqui no Brasil nós temos a presença dos professores de uma forma muito mais acolhedora e receptiva. E via de regra, na Europa não é tão fácil esse acesso, né? Os olhos para o aluno, a tua parte é essa minha, mais ou menos isso. Mas eu faço essas colocações, Maria, justamente para ver, porque um dos impactos mais marcantes da história de Malta foi a presença durante as cruzadas dos hospitalários. E lá eles têm uma presença muito forte, ainda hoje, no catolicismo. Mas não só por isso, na formação escolar, na educação, que marcou muito a ilha de Malta, hoje uma república. Então, o que eu queria ver é como é que era esse contato dos professores receptivos, esse calor quase baiano que nós temos aqui no Brasil, e o acesso ao conhecimento lá. Era aula presencial sempre, né? Então, tipo, a gente tinha um contato direto com o professor, mas era o inglês, eles não se esforçavam pra gente entender o inglês deles. Então, eles falavam inglês misturado com maltês. Você tinha que ou correr atrás para tentar entender 100% o que ele está te passando, ou você pegava o inglês pela metade. Chegava na hora da prova, você reprovava e eles estavam nem aí. Você ia estar pagando de novo o curso para continuar no mesmo nível que você chegou. Então, eles interagiam. Mas era aquela questão de você ficava 20 minutos para fazer 40 questões, eles te davam 20 minutos, você não terminava, pode ser tirar de sala e aguarda o próximo tempo da atividade. Então, você tinha que tentar aprender ele rápido, entender, assinalar as respostas que geralmente aqui pra gente, não tem a palavra nunca, sempre, a gente já sabe que às vezes, a maioria das vezes vai estar errada. Você tinha que pegar os macetes das provas de lá pra você conseguir fazer no tempo deles, porque eles não se esforçavam pra adequar o tempo de ninguém. No teu caso, provas eram de inglês? De inglês. E tivesse que conhecer a universidade, né? A Universidade de Malta. Eu fui lá pra fazer prova para tentar a bolsa na faculdade de Malta. Só que eles demoram muito para responder e eu não estava mais tão acessa à natação. Então eu só cheguei, caí na piscina lá para fazer umas provas assim, mas depois eu só baixei a cabeça e voltei pro Brasil para continuar aqui. Depois eu faço doutorado, alguma coisa lá. E fosse a biblioteca da Universidade de Malta, chegasse a caminhar um pouco lá para dentro? Fui. É grande, né? São 3 andares dentro da faculdade só de livro. Só que a maioria dos livros, por incrível que pareça, é do direito. E a faculdade mais procurada lá. Medicina tem, mas não tá tão chamativa lá. E direito é salas de 100 pessoas. E geralmente a maioria é estrangeira, né? Não tem maltês lá. Obrigado. Os acadêmicos gostariam de comentar, fazer alguma pergunta? Pois não?
começando com aquela colega. Se Nome para todo mundo conhecer. bom. Meu nome é Lorena, eu estou no 3º período e eu queria saber se você tem a intenção de voltar ou fazer intercâmbio para mais algum lugar. Eu não voltaria para Mópolis para passear, para aproveitar as coisas que tem lá, mas não voltaria para estudar na cidade que eu estava. Agora, pretendo fazer uma dupla titulação fora, em Alicante, e fazer a prova para o FBI em 2032. Aí é nos Estados Unidos, aí eu pretendo fazer. Oi, Duda, tudo bem? Eu sou Isadora, estou no 2º período. Você falou que teve algumas dificuldades, né, em relação ao vínculo com os pais, em relação a entender o idioma dos professores e também que é a própria autonomia. Mas você consegue dar algum exemplo, assim, do teu cotidiano, assim, que você lembra mesmo, nossa, eu tive dificuldade em tal situação, seja na interação com alguma pessoa, ou seja na interação com alguma disciplina? Em relação à disciplina, foi quando a gente teve um curso preparatório, que era uma aula com o próprio advogado do curso. E o advogado começava a falar rápido, você tinha que tentar compreender, e a gente ficava, tipo, baseando no que, a gente está iniciando, né, no inglês, vamos dizer assim, e o professor não estava nem aí, ele começava a falar, dar exemplo da vida dele do cotidiano, e começava a puxar mais a gente para tentar interagir. Agora, na questão de sentir dificuldade mesmo, foi quando eu fiquei doente. Que daí não tinha pai, não tinha mãe, você tinha que ir no hospital, ou você ia, ou você ficava em casa e voltava para o Brasil. Aí nesse contato direto com o médico, chegar e saber exatamente o que falar, que uma coisa a gente aprendeu inglês na escola, e outra coisa é chegar no médico e ter que falar exatamente o que você está sentindo, os sintomas, e ele tem que entender. Aí essa era mais difícil, porque geralmente aqui quem me levava no médico era meu pai e minha mãe. Então eles sabiam o que estava acontecendo, primeira vez que eu desmaiei foi com eles, depois eu desmaiei lá na Europa. Então, tipo, foi sufoco que eu fui passando, mas com o tempo você vai amadurecendo, depois ficando doente, e era normal eu chegar em contato com eles. Mas no primeiro período era baque, assim. Obrigada. Né? Alguém mais? Então, Maria, para encerrar, se você pudesse resumir sua experiência em Malta em uma frase, qual seria? Adquirir conhecimento e maturidade. Perfeito. Então, agradecemos de modo muito especial a acadêmica Maria Eduarda lá no Vidal. Compartilhou conosco a experiência, inspirando todos nós a conhecer Malta, a estudar, a buscar outros horizontes, mas também entendendo que sim, iremos encontrar desafios, mas que são transponíveis e nos fazem crescer, amadurecer. Agradecemos também de modo muito especial aos professores, aos acadêmicos aqui presentes, e que este momento possa despertar aos estudantes interesse pela mobilidade acadêmica e pela construção de trajetórias cada vez mais enriquecedoras, conectadas com o mundo e com múltiplas possibilidades que a universidade pode proporcionar. Então, nosso muito obrigado, uma salva de palmas para